que estão a primeira vez na casa, sintam-se à vontade. Se tiverem alguma dúvida, é só conversar com os tarefeiros no final. Hoje nós vamos chamar a nossa irmã Silviane para fazer a leitura da memorização. Boa noite a todos. Boa noite. Essa leitura vai ser do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O título: Convém refletir. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões ou situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. É forçoso conviver que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedidos nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece, diariamente, variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para que o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definitiva. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio. Irando-se, provavelmente, não realizará coisa alguma. Levemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que possamos estar aptos a receber essas informações tão valiosas que vão ser passadas no estudo da noite, que possamos praticar no nosso dia a dia, na nossa vida, sempre pensando que a oração é nosso elo de ligação com a espiritualidade superior, que nos assiste, que sempre está ao nosso lado, embora às vezes achamos que não. Mas é porque o nosso pensamento não está elevado o suficiente. Então, quando nos sentimos aborrecidos, façamos uma oração, porque o nosso anjo da guarda está sempre a postos. Basta querer que ele nos ajude. Agradecemos a espiritualidade da casa, que já estava preparando esse ambiente para o estudo da noite, e que possamos ser sempre assistidos com toda essa maravilha que é a do Espírito. Que possamos elevar sempre o nosso pensamento, em especial hoje para o nosso palestrante, possamos ter uma noite bem produtiva nos estudos. Nosso irmão Jefferson, da Casa Paz do Senhor de Joinville, hoje ele vai tratar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Uma boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos ampare a todos nós. Então, nossa conversa de hoje, nosso estudo da noite, gostamos sempre de lembrar, que todos nós estamos no caminho. Não é o fato, muitas vezes, nós estarmos aqui na frente, que já sabemos mais ou praticamos mais. Na verdade, estamos ainda também no caminho. Nós vamos tratar, então, do assunto do capítulo 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados brandos e pacíficos. Mas, inicialmente, nós vamos utilizar uma outra obra de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulada Boa Nova.
é um livro que traz 30 contos, 30 capítulos, cada capítulo com um conto. Eu gosto sempre de dizer que é os bastidores do Evangelho que nós conhecemos. Então, nesse livro especificamente, o Humberto de Campos narra episódios acontecidos com os apóstolos ou com o Cristo, na época qual ele estava junto de nós. E o capítulo 11 fala do Sermão do Monte, que tem muito a ver com o assunto que nós vamos tratar aí hoje na exposição. Nós vamos falar sobre bem-aventuranças, Sermão do Monte, ou seja, nós vamos trazer informação do Cristo, mensagens que o Cristo já deixou a nós há mais de 2.000 anos. Mas quando nós falamos ou pensamos em Jesus, nós temos que lembrar, ou sempre voltar à nossa mente, o que a doutrina espírita nos ensina sobre o Cristo. Se nós observarmos a questão 625 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec questiona aos espíritos superiores qual é o espírito com mais elevado, mais puro, que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo. A resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Então, quando nós vamos falar do Mestre Jesus, além do Livro dos Espíritos, da questão 625, nós também temos que lembrar, talvez, o que diz a obra também do Humberto de Campos, por exemplo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também do Humberto de Campos, que traz, realmente demonstrando Jesus como governador do nosso planeta, responsável por todas as atividades do nosso globo. Outra obra, A Caminho da Luz, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, a qual nos conta a obra que Jesus é um Espírito puro, que faz parte de uma pleiade de Espíritos puros que governa os planetas, a qual está presente nesse planeta desde a sua criação. Conforme a narrativa de Emmanuel, Jesus recebe em suas mãos augustas a massa incandescente que dará origem ao planeta Terra. Então Jesus, um Espírito puro, mesmo antes da criação do nosso planeta. Então esse Espírito, que veio trazer até nós as informações para que pudéssemos trilhar um outro caminho, redirecionar o nosso projeto evolutivo. Então, quando a gente fala no Cristo, é esse Cristo que nós temos que lembrar. É aquele Cristo que realmente vai nos direcionar por uma condição melhor. Ele é o nosso guia e nosso modelo, conforme diz a espiritualidade para Kardec na 625, no Livro dos Espíritos. Então ele nos direciona para chegar em algum lugar, porque guia é aquele que leva alguém para algum lugar. Aonde que Jesus vai nos levar? Para a nossa condição de espíritos melhores, espíritos puros, a nossa felicidade, A gente fala nessa felicidade como sendo fora, não, a nossa felicidade, que ela está dentro de nós. É a nossa construção do nosso íntimo que nós vamos chegar à condição melhor. Nós trouxemos então o livro A Boa Nova, a qual traz, então, no capítulo 11, a mensagem psicografada então por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, capítulo 11, Sermão do Monte. Humberto de Campos nos começa a narrativa desta obra, ou desse capítulo, dizendo: difundidas as primeiras claridades da Boa Nova. Então, Boa Nova, o Evangelho, significa boa notícia, notícia nova. É isso que significa Evangelho, é isso que é o que Jesus veio trazer. Veio trazer uma notícia nova. Que notícia é essa? É que nós conseguiremos alcançar o reino dos céus. E nós ainda projetamos o reino dos céus como está lá, fora de nós. Mas Jesus também diz, em claras palavras, que o reino dos céus está dentro de nós. Então essa é a grande mudança, do paradigma da humanidade, demonstrando que a nossa condição de melhor está dentro de nós, ou seja, depende exclusivamente do empenho
e do trabalho que nós mesmos produzimos. Então começa a narrativa difundindo as primeiras claridades da Boa Nova. Então lá no princípio, né, que Cristo estava divulgando a doutrina, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Carazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago, enchiam as ruas de Cafarnaum em turmas ansiosas. Vamos lembrar que Cafarnaum, onde que Jesus passou uma boa parte da sua pregação, ela ficava à margem do mar da Galileia, que na verdade é o lago de Genezaré, que é na verdade abastecido pelo Rio Jordão. Então o Rio Jordão abastece o mar da Galileia e continua após, é um grande lago. Na verdade não é um mar como nós entendemos, dado o nome como Mar da Galileia, mas não é um mar efetivo. Então aqui até Humberto de Campos narra como claro. Cafarnaum na época era a cidade economicamente mais avançada, onde todos os negócios da redondeza se realizavam ali naquela cidade. E ali que Jesus encontrou uma boa parte dos seus apóstolos. Pedro era morador de Cafarnaum. Levi, depois conhecido como Mateus, que é um dos evangelistas, também é oriundo de Cafarnaum. Como Tiago, irmão de Pedro, e assim outros apóstolos na redondeza. Então, estavam ali. Jesus passou uma boa temporada. E na sua início da pregação, então estavam todos os necessitados da redondeza, as pessoas que ouviam falar da mensagem de Cristo, iam até a cidade para ter mais informações. Nas casas dos discípulos era comum esses indivíduos, essas pessoas das cidades, estar lá rodeando a casa de Pedro, ora a casa de Tiago, ou a casa de Levi. E um desses episódios é o que narra o Espírito Humberto de Campos nesta obra. Então, nos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Vamos fazer um parênteses aí. Levi era um publicano. O que é ser um publicano? Ele era um arrecadador de impostos de Roma. Então, para que tivesse esse cargo, ele precisaria ser letrado. Então, ele precisava ler e escrever, senão Roma não daria esta função. E como consequência da sua atividade, ele tinha uma renda satisfatória. E com isso dava um conforto em sua vida naquele tempo. Então o que narra aqui Humberto de Campos? Então que um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Isso nós estamos colocando por quê? Porque tem uma consequência em relação ao pensamento dele, que talvez seja oriundo a esse aspecto daqui. Ele era um apóstolo diferente da grande maioria. A grande maioria eram simples, pescadores, pessoas mais do povo, com atribuições mais normais para a época. Já Levi era um pouco diferente. Desejando explicações, o povo que lá chegou, aquelas pessoas desejando explicações sobre o Evangelho do Reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo, o coletor da cidade manifestou certa estranheza. Ele olhou aquele povo, sofredor, necessitado, muitos deles com dificuldades de todas as ordens, e aí ele se espanta com isso, mas o que esse povo pode ajudar, a disseminação do reino de Deus, a boa nova? Isso o que ele pensou. Aí o que ele disse, Ele chegou para três, pelo menos que ele conhecia nominalmente, ele chegou pelo nome. O primeiro deles chamou Lisandro, aleijados como és. O que pode realizar pelo reino dos céus? E tu, Áquila, não fostes abandonado pela própria família sobre o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificaria alguma coisa com as tuas atuais aflições? Então, três ele nominou e desclassificou. Todos os demais eram parecidos com esses. Então, todos os que ali chegaram, em busca de uma palavra de consolo, de uma forma que pudesse auxiliar nessa disseminação da Boa Nova, receberam uma carga negativa de Levi. E saíram muito mais desanimados do que talvez eram até antes do Cristo. Porque nós temos que voltar e conceituar a época. Na época do Cristo, há 2000 anos atrás, qualquer situação que fosse dificultoso, ou contra as leis, a pessoa era marginalizada. Então, se tinha um problema físico, era marginalizado. Muitas vezes, atropelado de casa.
se não tinha mais condição de trabalho, por qualquer razão, era atropelado de casa. Então isso era muito comum. E esse povo todo que sofria, né, recebendo as primeiras mensagens do Cristo, o que aconteceu? Veio aquelas palavras em encontro dos seus consolos. Então, realmente, Cristo mostrando que eles tinham um papel. Aí Levi, né, nas suas palavras, pelo menos aquele pessoal que ali chegou, né, como se tivesse jogado um balde de água fria, né, no dia aqueles bem frio que deu esses dias atrás. Né. Realmente vai tirar todo e qualquer ânimo de qualquer um. Mas, o que aconteceu na sequência? Né? Claro que essas pessoas saíram da casa de Levi, sabiam que Jesus ia pregar ao monte, mais tarde, então, né, lá quem sabe a gente tem alguma palavra de consolo e foi embora. Imediatamente na sua sequência, então decorrido alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada na casa de Levi, onde puseram os três em animada palestra. O coletor, Levi, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição, com essas palavras: que conseguiria o Evangelho do Reino com esses aleijados e mendigos? Então ele relatou o Cristo ocorrido e achou que ainda estava certo, né? Na cabeça dele, e essa era a posição. O que eles vão ajudar? É claro que Cristo aproveitou essa oportunidade para mostrar a Levi qual era o verdadeiro caminho. Antes disso, né, quando Levi pronunciou essa frase, que conseguiria o Evangelho do Reino com esses aleijados e mendigos, desclassificando as pessoas mais simples, né, as pessoas com necessidades de toda a ordem, ele imediatamente lembrou dos apóstolos. Mas aqueles, né, que são pescadores, são fortes, esses podem ajudar, né? Porque ele lembrou de todos os apóstolos do Cristo, que na verdade não tinha a condição que ele tinha, né? Mas esses podem de alguma forma, né? Jesus, né, olhando, enxergando, né, ainda a infantilidade da visão de Levi não entendendo exatamente qual é a proposta do reino de Deus, do reino dos céus. Então Jesus, fixando o olhar do discípulo com profundo desvelo, falou com bondade: no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho e a Boa Nova não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana, será para quem? Se não for para quem sofre. E aí Cristo começa a perguntar a Levi: e os vencedores da terra não necessitam de boas notícias? Já observastes algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que defender o fruto de sua vitória material? Aqueles que estão preocupados com as vitórias no mundo estão preocupados com alguma coisa que não seja as suas interesses impessoais? Então é isso que Cristo começa a questionar em Levi. Levi sentia-se comovido e, aproveitando a pequena pausa que fizera Jesus: Senhor, minhas observações partiram tão só do meu imenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Aí Jesus, mais uma vez, né, fala a Levi: quem governa o mundo é Deus, afirmou o mestre convictamente, e o amor não age com inquietação. Então não adianta nós querer sair atropelando e levar uma informação para alguém que não está preocupado com isso. É isso que Jesus quis dizer. E continua dizendo: agora imagines, Levi, se os triunfadores da terra, os reis que ali estavam naquela época, os generais, chegassem e aceitassem a boa nova e viessem com seus exércitos, com as suas armas, com toda a situação, iriam aceitar a boa nova do jeito que nós a fazemos hoje? Será se eles não exigiriam palácios para ser feitas as pregações? Será que eles aceitariam que nós fizéssemos as pregações nos teatros das florestas e nos campos que ali Cristo utilizava? E aí Levi começou a observar, né,
que realmente aquela posição que ele tinha não era mais adequada. E Jesus continua trazendo a informação a Levi para que ele pudesse entender qual era a proposta do Cristo. O mestre ainda continua, até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, ou seja, até o tempo que vem absorver os nossos interesses pessoais, as nossas condições ainda de não enxergar a verdade, né, que nós espíritos que precisamos trabalhar e direcionar as nossas ações para o nosso crescimento interior, através dos séculos de experiências necessárias, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre temerosos abismos. E aí nós lembramos que lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona sobre a questão do sofrimento, os Espíritos nos esclarecem que todo o sofrimento é causado pelo não cumprimento das leis divinas e naturais. Então, na realidade, todas as vezes que nós estamos contrários à lei, nós vamos sofrer em função a isso. Aí é a origem do nosso sofrimento. Portanto, se na realidade os triunfadores do mundo, preocupados com seus interesses, independente de que ações vão fazer para atingir esses interesses, na realidade eles estão indo contra a lei de Deus, que é a lei de amor, lei de evolução, lei de crescimento. Então eles caminham por entre tenebrosos abismos, ou seja, vamos sofrer. E aí nós perguntamos, quem eram os espíritos, né, que estavam lá na época, né? Se não nós mesmos, né? Ou nós já estávamos do lado do Cristo, né? Se estávamos do lado do Cristo, temos que perguntar, por que estamos aqui ainda, né, no plano de provas e expiações? Se nós somos tão bons como achamos que somos, né? Porque isso é uma característica do orgulho, né? Nós vamos ver lá na frente, lá no capítulo 9, o orgulho nos projeta acima do que nós somos. E essa condição nos leva a acharmos que somos melhores que na realidade somos. E aí deixamos de trabalhar por essa melhora, porque nós já somos melhores, né? Então não precisamos trabalhar. Passando-se então o tempo dessa discussão do mestre, André e Levi então escutavam de olhos úmidos o conselho do Senhor, cheios de sublimada emoção. Nesse interim chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos. Então Jesus ia pregar no monte naquela tarde. Jesus então pela primeira vez pregou as bem-aventuranças celestiais. Então esta foi a primeira vez que Cristo falou das bem-aventuranças. Narrativa de Humberto de Campos. Então sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Então foi a primeira vez, não foi a única, né? Jesus deve ter repetido isso inúmeras vezes. Mas Humberto de Campos narra isso na sequência depois, que na verdade para que, além de satisfazer a necessidade do povo que ali estava, né, ele também para que Levi entendesse a proposta efetivamente. E eu imagino, né, eu particularmente imagino, que daí surgiu a primeira vez as escrituras das bem-aventuranças, ou do Sermão do Monte, que isso deve ter gravado de uma maneira especial, né, a Levi, ou Mateus, né, porque hoje nós conhecemos com o Evangelho de Mateus. E o Sermão do Monte é todo o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. A bem-aventuranças é apenas do versículo 1 ao 12, né? Mas o Sermão do Monte é todo o capítulo 5. Então, ele estava mais predisposto a entender por toda essa condição que ocorreu antes da pregação de Cristo, né? E lá, né, então, nesse monte, como narra Humberto de Campos, lá estavam cheios de velhinhos trêmulos, lavadores simples e generosos, mulheres do povo, com seus filhos. Entre os mais sadios e mais fortes, estavam lá cegos, crianças, doentes, homens maltrapilhos, ou seja, nós vemos aí figuras de todas as condições sociais e de todas as situações naquela monte. Ao pé daquele monte onde Jesus iria falar. Humberto de Campos narra também em sua obra que eram centenas de pessoas. Né? Nós não estamos falando de uma meia dúzia, nem de 50, 100, não, era muita gente que estava lá esperando a palavra do Cristo. Então aí nós vamos tratar do capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? Então só vamos passar um pouquinho as bem-aventuranças,
que bem-aventurantes, ou bem-aventurados, né, nós podemos traduzir também como felizes. Então, felizes os pobres em espíritos. Tem um capítulo 5 do Evangelho que trata especificamente disso. Nos levando que pobre de espírito, na verdade, são os humildes, aquele que já conseguiu, né, adquirir a virtude da humildade. Né? É isso que nós precisamos entender. Porque deles é o reino dos céus. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Também temos um capítulo específico no Evangelho segundo o Espiritismo para tratar das aflições. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Né? Mansos e pacíficos, que faz parte do capítulo 9. Nós vamos tratar um pouquinho melhor sobre ela. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Só podemos falar aqui da justiça de Deus, né? Nós levar a justiça dos homens, como muitas vezes estamos acostumados, vai ficar complicado o entendimento disso. Bem-aventurados misericordiosos, porque deles receberão misericórdia. Misericordiosos, né? Aquele que tem a compaixão pelo coração, né? Essa é a tradução da palavra do grego. Né? É cardio, de coração, e misericórdia, de compaixão. São as duas palavras que, unidas, geram a palavra misericórdia. Então, que nós temos sentimento, né, benévolo em função aos outros sofredores e necessitados. Aquele que realmente ele tem essa qualidade já desenvolvida, a misericórdia. Porque eles receberão a misericórdia. Depois temos inúmeras situações, né, que vêm a trabalhar nessa bem-aventurança, né? A lei de causa e efeito, né? Que na verdade nós recebemos tudo aquilo que fazemos, é uma condição natural da lei divina, lei de Deus. Também a sexta bem-aventurança, bem-aventurados os limpos de corações, porque eles verão a Deus, né? Limpos de coração, aquele que não traz mais maldade, não traz sentimento negativo, não traz mais nenhum tipo de condição que venha a afrontar as leis de Deus. Né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui nós trazemos aqui a tradução como pacificadores, primeiro porque tem uma conotação diferente de pacífico, né? Que é a grande maioria da tradução. Essa tradução nós estamos trazendo não está aqui marcado, é do Evangelho de Haroldo Dutra Dias, né? A tradução de Haroldo Dutra Dias, a qual ele tem os 4 evangelhos, inclusive tem a venda aqui na livraria. Então nós trazemos que é uma tradução mais recente, nós achamos que é um pouco mais fiel, até pelo trabalho desenvolvido em relação a essas necessidades de tradução. Então, bem-aventurados os pacificadores, então não é só aquele que tem a paz, mas é aquele que leva a paz aos outros, né? Aquele que chegando vai tranquilizar e levar a paz, né? Diferente de nós, né, que ainda levamos mais a discórdia, mais a desunião ainda, né? Então ainda nós não conseguimos chegar lá, né? Então são virtudes que precisamos, e desses, né, serão chamados filhos de Deus. A oitava bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E a nona, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. E aí nós relembramos, né, todos os episódios dos apóstolos, né, que a grande maioria foram perseguidos, né, injuriados, realmente em nome do Cristo. Né? E nós hoje, né, não temos nem arena, né, para ir, temos problema com a doutrina espírita. Né? Quando Jesus então termina a sua locução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento, com radiosas bênçãos divinas. Levi sentiu que naquele crepúsculo inolvidável, uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Então, para que nós conseguimos elevar a Deus, nós precisamos abandonar as ilusões do mundo. Em nenhum momento a espiritualidade nos diz que nós temos que abandonar a vida física, né, a vida material. Não é isso. Mas nós precisamos dar a verdadeira importância da vida física. Mas entendendo que nós, como espíritos, que realmente é a nossa essência. Nós somos espíritos. Estamos aqui numa vivência física e retornaremos, com certeza absoluta, à pátria verdadeira, que é o mundo espiritual. Então nós retornaremos à nossa pátria. Então devemos dar a devida condição para cada situação. A física tem sua importância, é claro.
estamos aqui com objetivos, estamos aqui realmente com necessidades para ser trabalhadas, mas precisamos focar não só as necessidades pessoais, mas sim a nossa condição como espíritos que somos. Então, lá no capítulo 9, do Bem-aventurados os mansos e pacíficos, Kardec junta as duas bem-aventuranças, e aí ele trata, além das duas bem-aventuranças, Cristo também fala, que faz parte do sermão, Allan Kardec leva ao capítulo 9, que também faz parte do Sermão do Monte, também no capítulo 5 do Evangelho, o versículo 21 e 22, que diz o seguinte, então as duas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Essa é a tradução que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Kardec também traz o versículo 21 e 22, dizendo, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Essa era o que continha nas leis atuais. Mas eu, porém, vos digo, dizia o Cristo, que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação do juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, claro que o Cristo está usando aqui palavras da época, né? Ele estava falando raca, né? Raca era uma forma uma forma mais deprimente de xingamento que existia à época. Nós hoje somos mais criativos, né? Tem um monte de palavrões aí para discriminar os outros, né? Para realmente tentar denegrir a imagem da outra pessoa. Então, o que ele estava dizendo não é só o raca, mas sim, e realmente, essa condição que nós ainda temos. Então ele fala aqui, né? Aquele que se puser em cólera com o seu irmão, né? Nós nunca chutamos o balde, né? Nós somos tudo tranquilos, né? Somos pacíficos, né? Tudo brandos, né? Nós não atingimos isso. Né? Então esses merecerão a condenação do juízo, né? Que condenação que Jesus estava dizendo aqui? Será que nós já conseguimos entender isso? Será que você está dizendo que nós vamos tudo para o inferno mesmo? Não tem negócio mais, né? Será que é isso que Cristo está dizendo dizer aqui? Muitas vezes a gente pode imaginar isso. Né? Ah, não tem mais jeito, eu sou assim mesmo, né? E aí a gente começa com alguns jargões populares aí, né? Ah, pau que nasce torto, morre torto, né? Coisa assim. Como se nós não pudéssemos nos modificar. Como se nós não pudéssemos sermos espíritos melhores. Né? Como se a lei de progresso não existisse. E para que serve, então, todos os demais ensinamentos que a doutrina espírita nos traz? Né? Mas Cristo vai além disso, né? Condena aqueles que, se dizer ao outro, és louco, né? Merecerá o fogo do inferno. Nós já falamos aqui inicialmente, que quando a gente fala de céu, né? A gente está falando, não é céu externo, né? Não estamos falando mais daquele céu de nuvem, arpinho, né? Então essa condição nós sabemos que não é real, essa é uma ilusória, não é uma verdade. A verdade é uma condição que o céu é interno, ou seja, é uma condição que nós podemos conquistar e sermos espíritos melhores. E nessa condição podemos ter mais paz, sermos mais felizes. Né? Então é isso que é o verdadeiro céu. E o inferno, então, existe fisicamente? Da mesma forma não. Ele também não existe. Também é uma condição íntima. Então, se eu faço o bem, se eu estou alinhado às leis divinas naturais, eu vou conquistar o céu. Mas se eu não estou, eu vou conquistar quem? O inferno. Que na verdade é quê? É o meu desequilíbrio interior. É a minha condição de sofrimento interior. E aí nós passamos a vida inteira sofrendo e não queremos modificar. Né? Nós queremos ser felizes. Mas a nossa metodologia de ser feliz é que alguém venha fazer por nós. Né? Ou o próprio Cristo, ou Deus, ou alguém venha e resolve o nosso problema. Nós não estamos dispostos a realmente dobrar as mangas e trabalhar para essa condição. Para que possamos efetivamente sermos melhores. Através do nosso merecimento. E Cristo falou exatamente isso. Né? Quando ele diz, a cada um será dados conforme suas obras, é conforme nós fazemos. Se nós estamos condizente à lei divina natural, cumprindo com nossos deveres, com as nossas obrigações, como espíritos somos, nós vamos ter a colheita exatamente pelo aquilo que fazemos. Mas, pelo contrário, se nós não o fazemos, teremos a colheita da mesma maneira. É isso que Cristo quer dizer quando fala cada um
a cada um será dado conforme as suas obras. Então, por essa máxima, né, que Jesus coloca, faz da brandura, da moderação, da mansedumbre, da afabilidade, da paciência uma lei. Então, nós não podemos mais estar xingando os outros, entrando em cólera, mesmo em pensamentos. Por quê? Porque nós não estamos condizentes à lei. Então, isso não vai nos trazer mais com tranquilidade, isso vai trazer mais sofrimento. Então, o que nós precisamos fazer? É o que Kardec nos coloca. Jesus, então, faz da brandura, da moderação, da mansedumbre, da afabilidade e da paciência uma lei. Lei para que possamos ser espíritos felizes, para que alcancemos o céu. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até a todas as expressões descorteses de que alguém possa usar para seus semelhantes. Então, nos mostrando que nós precisamos ser benevolentes, ser indulgentes, pacientes, benévolos em todos os momentos da nossa jornada. Nós espíritas, muitas vezes, imaginamos que é suficiente ser espírita dentro da casa espírita. Então, nós vamos lá na casa espírita, aquele dia nós somos bonzinhos, né? Então, tudo tranquilo, né? Nesse dia não brigamos com ninguém, ou pelo menos naquele momento. Né? Mas fora, qualquer coisa é possível. Qualquer coisa, porque fora é mais difícil, né? Tem todos os problemas, né? Mas na verdade, é essa a proposta que o Cristo está passando? É essa a proposta que a doutrina nos passa? É claro que não. É para que sejamos, efetivamente, utilizemos ou pratiquemos os ensinos que a doutrina nos traz a todos os momentos, né? Às 24 horas por dia. Muitas vezes podemos pensar, não, 24 como? Mas eu durmo 8, 7, 9 horas por dia, né? Então não dá bem. Mas o que eu faço quando eu estou dormindo? Né? Eu, como espírito, estou fazendo o quê? Se eu estou fazendo coisa errada quando eu estou em vigília, né? À noite, dormindo, meu espírito se desdobra, eu também vou continuar fazendo as mesmas coisas. Então eu tenho que estar preocupado com as 24 horas do dia. No item 9, né, desse capítulo, que fala da afabilidade da doçura, uma mensagem de Lázaro, em Paris, 1861, a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de manifestar-se. Então, a benevolência para com os seus semelhantes é fruto do amor ao próximo. Vamos lembrar da máxima do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então temos que amar o próximo como nós mesmos. Então isso, a benevolência vai ser um fruto do amor que nós temos ao próximo. Então se nós amarmos efetivamente ao próximo, nós vamos ser bons. Agora, se nós não amarmos, vai ser muito difícil, porque produz, e esse amor produz a afabilidade, a doçura, que são as formas de manifestar-se. Então essas virtudes, a qual estão na bem-aventurança, passa por esse processo de execução do resumo das leis e dos profetas, conforme o Cristo nos disse. Não basta que os lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Então esse verniz que hoje se constrói na sociedade, mostrando-se uma pessoa e na verdade agindo de forma diferente, pela lei divina natural, não adianta. Então é isso que nós falamos, né, em relação anterior. Não adianta ser espírita aqui na casa espírita, nós temos que ser espírita na nossa vida, em todos os momentos. Ou seja, praticar os ensinos da espiritualidade, né, da divindade, que Cristo é o governador, que Cristo está no leme, Cristo está governando, que Cristo está enviando seus mensageiros. Então é nesse sentido, né, que nós precisamos realmente entender esse processo. Tudo isso para quê? Ele é nosso guia. Né? Então, com esses ensinamentos, ele está nos levando para uma condição melhor. Basta nós queremos aceitarmos e aceitar esse caminho. Já na mensagem na mensagem que é do item 6, esse é o item 7, ele fala da paciência, aqui já é o espírito amigo, em Havre, em 1862. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Todo mundo concorda com isso aqui? Todo mundo, quando sofre, entende que na verdade é uma bênção. Parece o avesso da coisa, né? Então quer dizer que o Kardec errou aqui nesse capítulo aí? Como é uma mensagem do Espírito amigo, então esse Espírito aqui não é um Espírito benfeitor, era um obsessor, né? E Kardec deixou passar essa mensagem, né? Onde já se viu que a bênção, a dor, né, o sofrimento é uma bênção. Ou nós temos
reformular os nossos conceitos, ou temos que questionar Kardec. Qual dos dois será que está errado? Kardec? Ou são os nossos conceitos? Quando nós pensamos, né, que o processo evolutivo... Vamos lembrar lá da mensagem lá de Mateus, lá, né, da Boa Nova, quando Mateus desclassificou as pessoas desclassificadas que foram à sua casa, achando que só porque eles não tinham dinheiro, não tinham posse, não tinham condições financeiras, etc., eles não serviam para a discriminação. Mas Jesus dá uma lição dizendo a esses irmãos, a Levi, que é esses que já estão preparados para receber a Boa Nova, porque o sofrimento vai fazer com que nós repensem as nossas questões. Nós temos, sempre a espiritualidade nos diz, né, que nós temos dois caminhos para o nosso aprendizado, o amor e a dor. Né? O amor é quando nós aceitamos isso numa condição natural. A vida nos apresenta situações e nós seguimos à frente e realmente aprendemos a lição. A dor é, tivemos a oportunidade de aprender pelo amor e não quisermos aprender. E aí vem a consequência. E aí faz o quê? Que nós reflitamos sobre essas condições a qual nós estamos. E essa reflexão vai fazer o quê? Que nós retomemos o caminho. Então não é uma bênção nós retomar o caminho do crescimento e da evolução? Nós não queremos ser felizes? Não é esse o nosso objetivo? Então a dor vai fazer com que nós retomemos o caminho. Se não houvesse ela, nós continuaríamos no erro. E não buscaríamos uma condição melhor. Então a dor realmente, ela é uma bênção. Se não é, nós temos que estudar mais. Né? É claro que aí, em 50 minutos, 45, 50, 60 minutos, nós não conseguiríamos, né, realmente entender todo esse processo. Por isso que a casa oferece inúmeros outros grupos de estudo e tal, para que a gente vá aprimorando esses conhecimentos, para que possa efetivamente entender isso, né? E aceitar, e mais do que crer, né, ser convicto, porque a questão de crença vem de dar crédito eu dou hoje, tiro amanhã. Né? Agora, a partir do momento que eu sou convicto de alguma coisa, nada me abala. Nada vai fazer com que realmente eu perca o entendimento dessas questões. E não só essa, né? São inúmeras aí que nós vemos pelo ensinamento da doutrina espírita. Não vos afligeis, pois quando sofrerdes, antes bendizei a Deus, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Então, porque é a retomada, né, desse caminho realmente que vai nos levar a uma condição melhor. Já no item 8, mais uma mensagem do Espírito de Lázaro, só que agora em 1863, que fala da obediência e da resignação. A obediência é o consentimento da razão. Então, eu só sou obediente se eu desenvolver a minha razão. E como é que eu desenvolvo a razão? Se não é pelo estudo, pelo conhecimento. Né? Então, eu vou desenvolver minha parte intelectual através das condições de esforço de estudo que eu aplicar em cima disso. Então, isso vai me deixar eu obediente. Nos diz Lázaro que a resignação, ou seja, eu vou aceitar as coisas, já é o consentimento do coração. Então já é uma questão de virtude. Eu já conquistei a virtude e aí eu posso entender. Então, eu já passei pela primeira fase, que é da obediência e que é o conhecimento da razão, e parto para a segunda, que é realmente da emoção, né, das minhas virtudes. Eu já consigo entender isso de um outro aspecto, a qual eu vou ser realmente obediente e resignado. Forças ativas ambas, né? As duas ambas são ativas, né? Elas realmente nos levam para frente. Né? Porquanto carregam o fardo das provações, que a revolta insensata deixa cair. Então a mensagem de Lázaro. Claro que nós estamos aqui resumindo isso, até porque o nosso horário já está bem avançado. O último item desse capítulo, que é o item 9, a cólera, um espírito protetor. Pesquisai a origem desse acesso de demência passageira que vos assemelha ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparais com orgulho ferido, por nos demonstrando que todas as vezes que nós perdemos a paciência, né? É isso o linguajar que a gente usa, mas também nunca tivemos a paciência, não tem muito caso de perder, né? Se nós não conseguimos nos controlar, porque nunca tivemos. Né? Então nós só achamos que temos essa paciência, mas na verdade não temos. Então essa situação, né, de, mesmo momentânea, que nós nos descontrolamos, que nós perdemos o controle, na realidade é motivada, como diz o Espírito Protetor, a maior parte das vezes, pelo nosso próprio orgulho ferido. Então nós temos que examinar essas questões.
E o Espírito ainda nos diz que a cólera, ela não exclui certas qualidades, né, do coração, mas ela impede que você faça muito bem e pode levar à prática de muito mal, né? Então, esses momentos de cólera vão nos impedir muitas vezes de fazer o bem. E, consequentemente, vamos praticar muito mal em consequência a essas situações. Então, precisamos buscar mecanismos que nos auxiliem a ter esse controle. Então, essas são as considerações, né, que Kardec coloca para as bem-aventuranças brandos e pacíficos. Para que nós possamos ainda entender de uma forma melhor, nós trouxemos uma outra mensagem do livro Quando Voltar à Primavera, de Divaldo Pereira Franco, Amélia Rodrigues, que também é relatos dos bastidores do Evangelho do Cristo. Também são situações ocorridas daquela época que narram alguns acontecimentos paralelos àqueles narrados ao Evangelho. E nesse, Amélia Rodrigues, às vezes nós podemos nos questionar, né? Nós temos que avançar, mas eu vou contar isso, né? Às vezes nós podemos nos questionar, mas como é que esses espíritos trazem toda a informação, né? Se isso é verdade ou não, né? Mas às vezes podemos questionar isso, né? E aí eu lembro que Chico Xavier contava que quando ele estava psicografando a série Fonte Viva, que foi lida numa obra hoje aqui, que não sei onde está, foi o Pão Nosso, né? Foi lido, acho que Caminho, Verdade e Vida, o Pão Nosso, e são 4 dessas obras, né? Todas elas, um pedacinho do Evangelho, ou uma carta de Paulo, ou sempre um versículozinho, uma parte de um versículo das obras do Evangelho. E daí Emmanuel discorre sobre esse assunto. Aí Chico perguntou para Emmanuel, mas você discorre tão bem desses assuntos, né, do Evangelho, como é que se faz? Ele, não, Chico, eu ainda estudo todo esse material aí em esferas muito superiores. Mas e daí, então, o Chico pergunta a Emmanuel, como é que você se sente quando você vai em esferas superiores, né? Tem espíritos bem mais superiores, ainda quando eu vou lá, ainda me sinto como um crocodilo, né? Então, ficamos imaginando, né? E nós achamos que lendo 1 ou 2 vezes o Evangelho, já estamos sabendo tudo, né? Emmanuel, com toda a sua situação que trouxe para nós, né, de conteúdo das suas obras, né, ainda estudava, né? E ainda se achava um crocodilo, né? E nós achamos lá que já somos os tal, né? Mas, voltando aqui ao assunto, Amélia Rodrigues, então, narra nessa obra que num dia da atividade, né, de inúmeros dias de atividades lá do Cristo dos Apóstolos, já com o passado do horário, já no início da noite, né, já cansados, atendem os últimos citados e vão até a casa de Pedro fazer seu repasto noturno. Lá, Jesus observa que Pedro estava muito tristonho, né, estava com cabisbaixo, né, e após, então, a janta, Jesus convida Pedro para que dê um passeio ao beira-mar. Vamos lembrar que eles moravam em Cafarnaum, né, que era a beira do lago do Mar da Galileia. Então Jesus pergunta a Pedro, né, Pedro, o que está acontecendo com você? Por que está tão triste, né? E aí Pedro começa a narrativa dizendo, cansado, Senhor. Sinto-me muitas vezes muito desanimado no ministério abraçado. Se não fosse por ti, e abre um choro, né, que não consegue segurar. Após alguns minutos, se recompondo, continua Pedro ainda a dizer ao Cristo, não consegui concluir, não ignoro a própria inferioridade, diz Pedro, e sei que teu amor me convocou a boa nova, a fim de que me renovasse para a luz e pudesse crescer na direção do amor do nosso Pai. Eu entendi a sua posição e que estava ali para o próprio autocrescimento. Todavia, deparo-me a cada instante com dificuldade que me dilacera os sentidos, inquietando minha alma. É verdade, diz Pedro, que devemos perdoar todas as ofensas. No entanto, como suportar a agressividade que nos fere, quando pretende nos advertir ou conselhar, e que humilha quando promete ajudar? É claro que nós observamos aqui que Pedro já estava falando da sua intimidade, dos próprios apóstolos, dos seus familiares. E aí Cristo, em relação a essa indagação, diz a Pedro, guarda a paz no coração. Não se desequilibra, mantenha a paz. Mas Pedro continua. Todavia, revidou o discípulo, como conservar a paz? Estando sitiado pela hipocrisia de uns
pelas suspeitas pertinaz de outros, sob o olhar severo das pessoas que sabemos em pior situação do que nós? Então ele estava recriminando os outros que não aceitavam a posição dele, né? A condição dele. E Cristo ainda, mais uma observação a Pedro, né? Mantenha brandura no julgamento. Mantenha-se brando, tranquilo, sereno. Mas Pedro, não concordando ainda com a situação, diz a Jesus: concordo que a mansuetude é medicamento eficaz. Não obstante, não seria de esperar que os companheiros afeiçoados à luz nova também o exercitassem por sua vez? Ele já estava cobrando que os outros apóstolos, né, ou as pessoas em redor que estavam trabalhando também com o Cristo, não fizessem isso também, né? Então ele queria que os outros fizessem. Aí ele talvez pudesse fazer, né? Aí nos lembra muito as nossas condições, né? Quando há dúvida sobre nossas atitudes por parte de estranhos, quando a suspeita vem de fora, quando a agressividade nos chega dos irmãos da fé, podemos manter, dos inimigos da fé, podemos manter a brandura e a paz. Entretanto, sofrer as dificuldades apresentadas por aqueles que nos dizem amar, tomando parte no banquete do Evangelho, convém considerar ser muito mais difícil e grave de cometimento. Então, aí Pedro reclama diretamente, né, do apóstolo. Aí eu lembro de nós espíritos, né, reclamando de todo mundo, né, inclusive dos próprios espíritos. Então, percebendo Jesus a angústia de Pedro, mais uma vez, uma outra lição. Antes de esperarmos atitudes salutares do próximo, cabe-nos ao dever de oferecê-las. Ou seja, nós precisamos primeiro retornar aquilo que queremos que os outros façam a nós. Então, fazer ao próximo o que gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Então, Cristo, mais uma vez, dando uma lição a Pedro. E a conversa se alonga um pouco. Nós vamos resumir um pouquinho mais, nosso horário já está vencido. Então, antes da impossibilidade de suportá-lo, se indicou o pescador com sinceridade, sem correr o perigo de os detestar, não seria melhor que os evitássemos, distanciando-nos deles? Então eles fiquem para lá, nós para cá e está tudo resolvido, aí não temos esses problemas. Né? Aí Cristo: não, Simão. Deixar o enfermo entregue a si mesmo será condená-lo à morte. Abandonar a revel significa torná-lo pior. Antes de outra atitude, é necessário que nos pacifiquemos intimamente, a fim de que a brandura se exteriorize do nosso coração em forma de bênção. Então, primeiro, manter a nossa paz, a nossa tranquilidade, ser brando, ser pacífico. E aí, Jesus fala mais uma vez a Pedro, na legislação do monte, então reportando a mensagem dita lá no monte. Foi estabelecido que são bem-aventurados os brandos e os pacíficos. As bem-aventuranças é o galardão maior. Para conquistá-lo é indispensável o sacrifício, a renúncia, a vitória sobre o amor próprio, o triunfo sobre as paixões, diz Cristo a Pedro. Amar os bons é dever de retribuição, mas servir e amar os que menosprezam, que nos menosprezam e que nos duvidam, é caridade para eles e felicidade para nós. Com essas palavras, Pedro reflete então, relembra a mensagem do Cristo do monte: bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E nessa condição, mais tranquilo, mais sereno, realmente entendendo um pouquinho mais qual é a sua obrigação, qual é a sua necessidade de manter o equilíbrio, manter a paz, a tranquilidade, a discussão se encerra e eles retornam ao repouso da noite. E nessas palavras, né, nós vemos realmente, nas condições de Pedro, nós mesmos, nosso dia a dia, revoltado com as situações, cobrando os outros para que façam algo por o que nós devíamos fazer, mas a proposta do Cristo não é para os outros, é para nós mesmos. Então, que nós possamos desenvolver essas bem-aventuranças, para que possamos realmente ser herdeiros do céu, que possamos atingir a felicidade que buscamos. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos ampare hoje e sempre.